Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso passo a passo vai ser um pouquinho diferente do feltro. Eu venho aqui trazer para vocês um passo a passo de embalagem. Como que eu fiz para guardar, para presentear as minhas peças em feltro. Então, alguns clientes meus me pediram para eu passar o meu passo a passo. Na verdade, eu fiz essa Santa Dulce e ela vai ser sorteada. O sorteio vai ser agora dia 13 de agosto. E eu não queria entregar para o ganhador do sorteio ela solta, numa sacolinha qualquer. Aí eu pensei numa embalagem. Como eu já tinha trabalhado com cartonagem há muitos anos atrás, eu resolvi trazer algumas técnicas de criação de caixa para fazer essa caixa aqui. Só que eu usei caixa de papelão e acetato. A caixa de papelão que eu usei, eu comprei uma placa de papelão lisa, sem dobraduras. Eu que realizei as dobras. E a chapa de acetato também. Esse acetato que eu tô usando, a gramatura dele é 0,30. Tinha um que era mais fino, que era 0,20, que eu acredito que também dê. E tinha um mais grosso também, tá bom? Então, vocês vejam o que vocês têm disponível aí na cidade de vocês e confeccionem aí a embalagem de vocês. A caixa de papelão, eu acredito que vocês podem usar também o papelão Paraná, mas não aquele muito fininho. Tem um papelão Paraná que ele tem uma gramatura maior, mais rígido, porque para peças grandes eu preciso de uma gramatura maior, para não ficar tão molenga a caixa. Se for um artesanato pequenininho, tranquilo, o papelão Paraná mais fininho. Então, eu vou ensinar para vocês, na verdade, a caixinha para vaca, essa caixinha menor. Por quê? Não vai caber na minha mesa de trabalho, na minha câmera de vídeo, a caixinha grande. Mas no final do vídeo, eu vou deixar todas as medidas de como que eu consegui a caixinha da Santinha, da Santa Dulce dos Pobres, que vai caber os outros santinhos também. Mas vou ensinar como elaborar a caixa. Aí, com a aula dessa caixinha aqui, espero que vocês façam vários tamanhos de caixas para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, se inscrevam aí no canal, compartilhem, não deixe essa ideia ficar parada. Um bom trabalho a todos e vamos começar. Então, pessoal, antes de começar com a câmera de cima, pra gente tirar a medida da vaca, eu quero que vocês gravem uma imagem na cabeça de vocês. Essa é a nossa caixinha lá que eu mostrei, do mostruário que eu comprei feita. E eu tenho que ter noção que eu tenho que ter o espaço onde a minha peça vai deitar. Então, é como se eu estivesse produzindo uma cama para minha peça deitar. E eu tenho que ter a profundidade da minha caixa. Então, se eu abrir essa caixa aqui, isso que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês. Este desenho. Eu tenho a minha cama lá no meio, que é onde eu vou deitar a minha peça. E aqui, ó, são as laterais. Eu tenho as laterais, que é a profundidade tanto nos lados, como a base e a parte de cima. Então, quando eu for tirar a medida da largura da minha peça, eu tenho que colocar a profundidade, a largura e a profundidade. Quando for a altura da minha peça, eu começo sempre a demarcar meu papelão. Profundidade, altura, profundidade. Então, esse é o que a gente tem que medir. Então, o que a gente vai medir na peça? Olha aqui no desenho. Então, se eu tenho que fazer uma cama, eu tenho que ter isso aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar. Esse é o tamanho de caixa que eu quero. Mas eu tenho que ter gravado na minha cabeça que além de ela ser retangular, nesse caso, ela tem uma profundidade
que vai ser as laterais da minha caixa. Então, esta profundidade tem que ser medida à risca, bem certinho. E quando eu abrir esta minha caixa, ela vai ter lá na parte central, ela vai ter a parte onde eu vou deitar a minha peça, que aqui eu vou chamar de cama, a principal parte que tem que caber a minha peça, e nas laterais eu vou ter a parte que eu vou fechar a minha peça, a minha caixa, tá bom? Isso que eu vou tirar a medida agora. Então, eu vou pegar este papel e a gente vai transportar a medida da vaquinha para este papel, tá bom? Agora sim, eu vou com a câmera de cima para vocês visualizarem. Então, vejam lá, pessoal, eu tenho aqui o peso. Eu coloquei aqui no fundo uma linha de grade, onde cada quadradinho desse mede 1 centímetro quadrado. Então, se eu colocar a minha régua na largura ou na altura, tem 1 centímetro. Vou colocar a minha vaca peso de porta. Deixa eu colocar mais lá um pouquinho. Aqui, conseguem visualizar? A sombra é a câmera que tá em cima, pessoal. Então, eu vou colocar a minha vaquinha aqui. Ela começou nesse risco aqui. Então, eu vou marcar aqui para vocês verem. Ó, a bundinha dela vem até aqui. Ela vem até aqui. Eu tenho que medir qual o tamanho. Ó, aqui bate. Então, eu vou até lá em cima. Qual o tamanho que deverá ser a caminha dela, para que ela fique confortável na minha peça, na minha caixinha. Então, deixa eu medir. A minha base tem que ter, então, a minha caixa que nós desenhamos juntas, a minha base tem que ter 19 centímetros. A minha altura tem que ter 27 centímetros. E agora, eu vou medir qual é a minha profundidade. Então, qual é a parte, se eu virar de ladinho assim, qual é a maior parte, a mais gordinha dela, a mais profunda? É a minha base. Então, eu vou colocar aqui e vou ver quanto que eu tenho de base. Tenho aqui 12 centímetros. Então, essa entrada aqui é 12 centímetros. Se eu abrir a minha caixa, quais as medidas que eu tenho aqui? Lá em cima, 19, lá embaixo, 19. A lateral, 27, a lateral, 27. Esta medida aqui, 12 centímetros. Esta medida aqui, 12, que é a minha profundidade. Esta medida, 12. E esta medida, 12. Se você conseguiu entender isso daqui, é o que nós vamos passar para o papelão. Só que tem um detalhezinho, bem pequeno. Eu não vou deixar essas partes em aberto. Eu vou passar para o papelão com todas as partes fechadas. Isso aqui que a gente vai passar para o nosso papelão, tá certo? Então, eu vou ter lá no papelão uma medida de 12, uma medida de 27 e uma medida de 12. Na lateral, eu tenho aqui uma medida de 12, uma medida de 19 e uma medida de 12. Subindo, eu tenho uma medida 12, 27 e 12, que é igual ao outro lado. E lá em cima, eu tenho 12, tenho 19 e tenho 12. Essas medidas, eu vou passar pro papelão.
exatamente dessa forma, tá bom? Vou passar aqui pro papelão e trago ele com a medida pra vocês. Olha só, pessoal, passei pro papelão. Então, exatamente esse quadrado que nós fizemos juntos, eu passei pro papelão, exatamente igual. Vai ficar, ó, sem nada recortado, tá certo? Então, o que que eu fiz? A minha altura era 12, 27, 12, tá aqui no papelão. A minha largura, 12, 19, 12. Agora, o que que eu tenho que fazer? Agora que é o pulo do gato, que é a parte mais facinho de fazer. Eu vou pegar o meu estilete, tanto faz se é um estilete mais profissional ou estilete mais escolar, tanto faz, e você vai cortar a sua caixa de papelão. Você vai só vincar, você não vai cortar para tirar o pedaço. Então, dessa maneira aqui, você vai pôr a sua régua lá. Sem fazer muita força. Vou fazer dos dois lados aqui, você já vai ver. Então, aqui não precisa muita força, ainda mais que a caixa tá na altura. Ó, fiz só dois lados por enquanto. Olha lá, ó. Não cortei e não cortei, ó. Só vincou a minha caixa. E agora, eu vou fazer esses dois cortes aqui. Então, são 4 cortes que eu vou fazer na minha caixa. Não precisa apertar muito. Opa, já fui pro meio da caixa. Ó, agora eu fiz lá embaixo. Opa, ó, lá em cima dobrei. E lá embaixo, dobrei, tá certo? Agora, como ela é um retângulo, eu vou só abrir com a tesoura aqui embaixo e lá em cima, só os dois pedaços, tá? Eu vou riscar aqui com a canetinha pra vocês verem aonde é que eu vou cortar. Só corta esses dois pedaços. Os dois pedaços de cima, olha lá. Eu vou abrir com a tesoura esses dois pedaços, ó. Só aqui e aqui. Só até chegar no quadradinho ali. Parei e vou abrir os outros dois do outro lado. E aqui. Tá certo? Como ficou? Ó, aberto lá embaixo e aberto lá em cima. Agora, eu vinquei a caixa pro lado de lá. Agora, eu vou trazer ela pro lado de dentro. Deixa eu ver se eu abaixo aqui pra vocês verem. Ó, vou trazer pra dentro e pra dentro. Essa partezinha que eu cortei, eu dobro ela pra dentro e pra dentro. E aqui eu lacro. Pra dentro, pra dentro, pra dentro. Deixa eu colocar aqui, ó, um segurador. Quem tiver ajuda aí na casa, às vezes de mais mãos, né? Eu não tenho, eu uso meu recurso. Pra dentro, pra dentro e pra dentro. Aqui eu tenho já um protótipo da caixinha pra minha vaquinha. Vou só conferir, ver se ela vai caber ali dentro mesmo. Cabe certinho, ó, altura certinha. Olha lá o chifrinho dela, bem certinho. A orelhinha bate aqui, o rabinho bate ali, bem certinho. Agora é só colar.
Então, só tem um detalhe aqui, quero que vocês percebam. Ela sobrepôs uma peça na outra, tá vendo? Se você quiser diminuir esse pedacinho, você pode diminuir, para não sobrepor. Por quê? Para não ficar tão grossa. Mas não tem muito problema, não. Ó, eu passei o traço de uma na outra e vou cortar um lado só. Só para vocês entenderem, vamos lá. Olha lá, cortei um lado só, pra hora que fechar, ficar certinho aqui. Tudo bem? Que cola eu uso? Pessoal, eu já falei pra vocês que essa é a cola que a gente usa para fazer cartonagem. É a cola Cascorês. E você precisa espalhar ela com um pincel. Então, você pode pôr a cola num pratinho e espalhar com pincel. Ou eu costumo usar os frasquinhos velhos de cola de escola e eu encho esse frasquinho com essa cola. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui na minha tampa, ó, melo bem com cola, vocês estão conseguindo ver aí, ó, aqui, passo bastante cola, pego um pincel e espalho essa cola, não deixo os pedaços grandes de cola, espalho bem nas beiradinhas e levanto. Levanto e seguro. Aqui eu não vou segurar, mas eu vou colocar meus clipes aqui pra segurar. Enquanto isso, eu vou fazer no outro lado pra vocês. O outro lado da caixa. O outro lado da caixa. Mesma coisa, pessoal. Teve um defeitinho lá. Mesma coisa. Está sobrepondo aqui. Ó, aqui essa tampinha, uma sobrepõe a outra. O que que eu vou fazer? Eu risco, opa, o tamanho de uma na outra e corto um lado só. Não precisa cortar as duas, não. Corto um lado só. Olha lá, a hora que eu fechar, já fica no tamanho. Passo cola. Aqui eu tenho que usar a cola Cascorês Extra, que ela cola super rápido e ela segura. Ela é uma cola muito boa para esse tipo de artesanato. Opa! Passo a cola. Levanto a minha tampa e seguro. Seguro. Aí você vai segurar quanto tempo? Uns 3 minutos aí. Eu garanto que já não solta mais. Tá certo? Apoia bem lá no fundo, segura a sua caixa. Mas a caixa está praticamente feita. A nossa caixa pra vaquinha está feita. Agora é só fazer a tampa. Como que eu vou fazer a tampa? Igualzinho eu fiz a caixa. Se eu fizer a tampa de papelão, eu preciso aumentar essa medida do fundo meio centímetro. Então, se aqui eu tinha 19 centímetros, para tampa de papelão eu tenho que ter 19,5. Se aqui eu tinha 27 centímetros, para tampa de papelão, eu vou ter 27,5, tá? Mas se for a tampa de acetato, eu não preciso aumentar. Eu posso recortar igualzinho o tamanho que eu fiz a caixa. Fazer ela igualzinho. A única medida que vai mudar na tampa de acetato é a lateral. Eu posso fazer ela menorzinha aqui, tá bom? Eu vou pegar o acetato, vamos riscar o acetato e fazer igualzinho. Vejam aqui, pessoal, para fazer a parte do acetato, eu não posso riscar o acetato. Porque se eu risco o acetato, ele aparece no final. Então, o que que eu fiz? Eu peguei 2 folhas A4, juntei a folha,
e fiz o risco na folha A4. Então, que risco que eu fiz? Eu fiz primeiro o risco da cama, que é o meu fundo, que é o meu risco principal. Então, aqui eu tenho 27 centímetros, 19 centímetros. Tudo bem? E isso a gente já tinha feito na primeira caixa. E aí, a minha lateral, lá na caixa, eu fiz 12. Aqui, eu fiz menor. Eu fiz com 5 centímetros. Opa! Então, dos dois lados, eu coloquei 5 centímetros de profundidade aqui. Então, essa vai ser a minha tampa. Risquei no papel, pego um pedaço de acetato, que tá aqui, vocês vão ver, posiciono no meu papel, posiciono mais perto aqui, ó, tenta deixar bem retinho na linha lá, bem retinho, ó, lá tá reto, e eu vou fixar com durex, pra ele não escapar de lá. Aqui, vou fixar com durex, deixei retinho. Ó, aqui ele tá maior do que o papel. Vocês não vão ver, mas na hora que eu estiver riscando aqui, vocês vão perceber. E aqui ele tá maior também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, pode ser a bundinha da tesoura, não é a parte do corte. Eu vou pegar o lado ao contrário da minha tesoura, tá certo? Eu vou pegar a minha régua e vou fazer igual eu fiz com a caixa, só que com a caixa eu fiz com estilete vincando a caixa. Aqui eu vou pegar a minha tesoura e vou marcar, vincar o meu acetato. Só vou passar ali, ele vai ficar uma marquinha, você vai sentir que ele formou uma marquinha. Vou fazer isso nas 4 partes. Posso apertar a tesoura, já que não tá com o corte. Estou vincando a minha caixa. Ó lá, vinquei. Tomar cuidado para não escapar a régua aqui. Vinquei e falta mais um para eu vincar. Aqui. Isto. Aí, eu vou com a minha tesoura, agora eu vou cortar os excessos. Aqui, eu tinha mais acetato que o papel, vou cortar bem retinho. Tirei o acetato, aqui eu vou tirar o acetato, deixar bem no tamanho do meu papel, que é a minha medida principal. Tudo bem? Por que que eu fiz essa marcação aqui? Porque é a marcação, igual eu fiz lá na caixa, aonde eu vou abrir. Então, eu abro aqui e aqui. Do outro lado também. Aqui e aqui. A hora que eu tirar o meu durex daqui, deixa eu ver onde. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver bem certinho na câmera aqui. Tem um vinco aqui. Deixa eu ver se eu tirar o papel branco aqui e pôr no verde. Também não vi, né? E agora é questão de câmera. Eu tenho um vinco aqui, ó, eu tô vincando exatamente aonde eu passei a minha tesoura. Ó, dobrei exatamente aonde tava a minha tesoura. O outro lado também.
Linkei 2 lados. O terceiro lado. E o último lado. Já tenho a minha caixa da vaquinha pronta. Aqui, aqui e aqui. Agora, para eu passar o durex, eu vou pegar a minha caixa da vaquinha, que tá aqui, vou colocar ela ao contrário, vou pôr o acetato aqui, só como base, só pra eu ter como base, ó. E aqui, coloco pra dentro e passo o durex. Como o durex é transparente, ele não vai aparecer. Passo um durex de um lado, posiciono e passo um do outro. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Põe a linguinha pra dentro. Passo um durex de um lado. E o outro do outro. Agora, tiro a tampa. Eu tenho a minha tampa feita. E agora, eu vou pôr o durex por dentro. Pra segurar essas linguinhas lá dentro. Durex transparente. Você coloca de um lado e do outro. Minha caixinha está pronta. Vou voltar com a câmera da frente pra gente colocar a vaquinha aqui dentro. Vejam só, pessoal. Eu tenho aqui a tampa em acetato, onde foi feito o vinco, não tem marca de caneta. E eu tenho a caixinha aqui. A nossa caixinha, se for ver bem de perto, tem alguns números lá dentro. Vocês, por favor, não coloquem números de vocês. Vou pegar a minha peça em artesanato, que era a minha vaca, e vou acomodá-la lá dentro. Pegar a minha tampa e tampar. Como eu fiz na mesma medida, exatamente igual, essa tampa, ela entra bem justinha. Como ela é acetato, você consegue mexer. Olha lá, aqui, tampei a minha vaquinha lá. Conseguem ver? Como eu uso caixa de papelão, olha até onde foi, 5 centímetros, e o papelão tinha 12. Como eu uso caixa de papelão, eu gosto desse efeito rústico. Então, eu usei aquela minha fitinha de rami para finalizar. Como que eu fiz? Eu dei 2 voltas. Aqui. Você pode dar 2 voltas. Medir aqui. No meio da caixa. Apertei bem. E dei um laço. Ali naquela, eu dei um nó primeiro. Pra não correr o risco de sair. Quando os correios forem entregar para vocês. Eu dei primeiro um nó, depois um laço. Olha lá. Eu tenho aqui. Aí, vocês podem usar ou uma etiqueta de vocês, com o contato de vocês atrás da caixa. Aqui. Olha lá. Vocês coloquem assim a caixa e a etiqueta de vocês atrás. Ou vocês fazem igual eu fiz com a Santa Dulce. Coloca a etiquetinha lá na frente. Então, veja que linda que fica a caixa. Eu fiz a vaquinha por ser um pouco mais baixa e caber no vídeo. Mesmo assim, a gente sentiu que ficou um pouco apertadinho. Espero que vocês tenham entendido como que foi a nossa confecção da caixa. Eu vou deixar as medidas da caixinha da Santa Dulce. As medidas dessa maneira aqui, do papel, para vocês terem também. Então, tem muita gente que já adquiriu o santinho, então, quem quiser saber as medidas do santinho, eu vou deixar essas medidas do santinho, dessa caixa aqui.
que é como vocês vão recortar. E nas medidas que eu passar, eu vou fazer essa marcação, que é a parte da caixa onde você vai recortar, tá bom? Eu passo as medidas da caixa de papelão e a medida da tampa em acetato para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se divirtam aí elaborando caixas para as peças de vocês. Um bom trabalho e até o próximo vídeo.